Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui para estudar um pouco sobre mais uma igreja de Apocalipse. Nesse nosso estudo bíblico sobre o livro de Apocalipse, é importante a gente falar sobre cada igreja. Afinal de contas, foi a elas que a mensagem, que a revelação de Jesus a João foi dado, para que fosse entregue a cada uma delas. Hoje, então, nós vamos falar sobre uma outra igreja. O nome dela é Sardes. E mais uma vez eu quero fazer a você essa recomendação. Leia, ouça e reflita sobre a vida de cada igreja. E tente identificar qual delas parece com você, qual delas tem a ver com você. Aquilo que Cristo elogia e aquilo que Cristo chama a atenção. E procure corrigir aquilo o que, se você identificar, for chamado a atenção. Vamos lá. Apocalipse 3, a partir do versículo 1, diz assim: Ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte. Primeiro vamos tentar entender o que significa Sardes. Sardes significa aqueles que escapam ou aqueles que saem. Mas é importante a gente entender que essa palavra Sardes, ela tem um prefixo do nome Sar, significa gema de pedra preciosa, que aliás essa pedra, Sardes, ela é mencionada lá no capítulo 21 de Apocalipse, quando fala sobre a Nova Jerusalém. E aí você vê lá no capítulo 21, eu estou abrindo aqui no versículo 20, que diz assim: a quinta de sardônica, a sexta de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, falando sobre os muros da Nova Jerusalém, aonde a pedra sárdio está presente, né? A pedra sárdio, da onde vem a raiz da palavra Sardes. Mas continuando, diz assim a Bíblia: Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. As 7 estrelas, nós já falamos nos estudos anteriores, trata dos 7 líderes ou 7 pastores da igreja, aqueles que mantêm o vínculo de relacionamento íntimo com Deus, que cuida das ovelhas do rebanho de Deus. Então, a maneira como Cristo trata diretamente com eles, fala com eles para que eles possam passar para o rebanho aquilo que estão recebendo. Mas interessante quando fala, esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Aí eu quero convidar você a ir lá no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 11, porque é lá nesse texto, a partir do versículo 2, que o profeta ele cita a respeito do Espírito do Senhor, esses 7 Espíritos, que diz assim, começa assim: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um tronco, como um broto que surge das raízes. Não dá para a gente tratar com profundidade hermenêutico-exegética esse texto que aponta para Jesus, devido ao nosso tempo que é tão curto. Mas veja o que diz a partir do versículo 2. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria, conhecimento, capacidade e poder, temor ao Senhor, conhecimento, e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer. Então, querido, são 7 atributos inerentes a Jesus, dados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Lhe dará sabedoria, conhecimento, capacidade e poder, temor, obediência e justiça. Coisa linda. Um dia eu quero pregar sobre esse texto. Ele fala muitas verdades. Então, está se referindo a Jesus. Ao anjo da igreja de Sardes escreva o seguinte: essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aí vem a sentença: eu sei o que vocês estão fazendo. Querido, está falando sobre a onisciência de Deus. Jesus sabe o que eu e você estamos fazendo, o que nós estamos fazendo.
Não há nada que a gente esconda do Senhor. Ele sabe o que pensamos, o que falamos com o outro. Quando telefonamos, quando falamos pessoalmente, quando mandamos recado, Deus sabe o que nós estamos fazendo. A nossa postura, como agimos dentro de casa, como agimos nos nossos relacionamentos, a nossa postura ética, moral, espiritual, Deus sabe o que estamos fazendo, Ele sabe o nosso endereço, o número do nosso telefone, as pessoas com quem falamos, com quem nos relacionamos, as palavras que proferimos. Jesus diz: eu sei o que vocês estão fazendo. Nada passa despercebido aos meus olhos. E aí vem o chamado de Jesus a essa igreja. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Pessoas que se dizem cheias do Espírito, e Jesus diz: estão mortos. Pessoas que se dizem: estou cheio de Deus, mas estão mortos, vazios de Deus. Eu tenho discernimento, eu ouço a voz, mas Jesus está dizendo: não é bem assim, porque eu sei o que você está fazendo. Querido, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas quem nos julga é a nossa consciência, são os nossos atos, que estão certos em revelar as nossas atitudes. E o nosso coração está cheio deles. E aponta se são honestos ou não, se são sinceros ou não, se são omissos ou não. Veja o que Jesus diz a essa igreja. Sabe, eles se gabavam que eram vivos. A cidade de Sardes foi construída sobre uma rocha cerca de 500 metros de altura. Uma cidade fortificada, protegida. Hoje faz parte da região da Turquia, chamado Sarte, essa cidade, né? Tornou-se um pequeno vilarejo que, na verdade, atrai turistas. Mas veja, no seu tempo, era um tempo de vida, uma cidade imponente, uma igreja imponente. Achavam que eram vivos, que tinham tudo, mas Jesus diz: estão mortos. E aí ele vai dizer: acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo. Como quem diz: vocês estão morrendo, a luz de vocês está apagando. Olha, é hora de acordar, ainda dá tempo de acordar. E fortaleça o que está vivo antes que morra completamente. Antes que morra completamente. O que é que tem nos matado aos poucos? É a angústia? É a doença? É a falta do perdão? É o pecado? É a injustiça? São as precipitações? É a desobediência? O que é que tem nos matado aos poucos? É a altivez? É a arrogância? O que é que tem nos matado aos poucos? Então Jesus diz: acordem, fortaleçam aquilo que ainda está vivo antes que morra completamente. Olha o que o texto diz: pois eu sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram, obedeçam e se arrependam. Lembra que você ouvia a palavra sentado, quando o seu pastor pregava, quando o homem de Deus falava, quando a mulher de Deus falava? Lembra? Lembra do que você aprendeu? Quando você tinha sede e fome da palavra de Deus, em casa você lia, orava, testemunhava. As pessoas olhavam para você, era um exemplo de vida. E muitos queriam imitar a sua fé. Você lembra disso? Lembrem do que aprenderam e ouviram, obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda.
Querido, Jesus está para voltar. E a Bíblia diz que será como ladrão de noite, quando ninguém espera. As pessoas descansam, as pessoas dormem e de repente ele vem e surpreende. Versículo 4 do capítulo 3: Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem essa honra. Lá em Isaías 11, está falando sobre um remanescente, sobre um broto que está brotando do tronco que nasceu da raiz da árvore. Na igreja de Cristo tem um remanescente, aquele que não desiste, aquele que não para, aquele que intercede, aquele que clama, aquele que não desanimou. É o que Jesus está falando aqui. Não são palavras minhas, está aqui na Bíblia. Alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem essa honra. Versículo 5: Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco. E eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente, na presença do meu Pai e dos seus anjos, que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. A sentença é sempre a mesma. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Não deixa passar despercebido. Não faça ouvido de mercador. Não deixe que essa palavra entre por um ouvido e saia por outro. Receba essa palavra criar raízes no seu coração, a palavra de Deus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, eu te peço, Senhor, aviva-nos. Reacende a chama que está apagando do coração daqueles, Senhor, que sentem a necessidade. Ó Deus querido, levanta a tua igreja, levanta o teu povo, Senhor. Faz despertar aquele cuja chama está apagando, cujo sopro de vida está indo embora. Ó Senhor, no nome de Jesus, eu venho te pedir, anima aquele que está desanimado, enche de esperança aquele que perdeu a esperança, enche o coração de fé do teu povo, Senhor, para que possamos crer e clamar que Jesus é Senhor. Meu Senhor, eu te peço por aquele que está ansioso, aquele que está deprimido dentro de uma casa ou andando pelas ruas, Senhor, achando que não tem solução. Eu peço, Senhor, eu peço por aquele que está no leito do hospital. E nesse momento em particular eu quero orar pelo meu primo Júnior, pastor Júnior, teu filho, que está ali naquele hospital, meu Deus. Eu creio que o Senhor está ali ao lado dele. E eu creio, Senhor, que tu já estás operando algo grande e tremendo ali. E que será para a glória do nome do teu filho Jesus. Senhor, assim nós te agradecemos e oramos. No nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina hoje e para sempre. Amém. Deus nos abençoe. Eu achei que hoje ia falar pouco, mas há tanto para se falar da palavra de Deus. Continue lendo, se aprofundando, buscando mais conhecimento. Amém? Deus nos abençoe. Um beijo no seu coração.